Bom dia, vamos para mais uma aula de Química e hoje a gente vai ver Química 2, volume 2, módulo 7, Equação geral e transformações gasosas. O estado gasoso. No módulo 1 de Química 1 a gente estudou a matéria, então a gente estudou os 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Então quando a gente estudou o estado gasoso, a gente viu que as moléculas do estado gasoso elas estão mais espaçadas. Consequentemente, elas têm um maior movimento, elas têm uma maior movimentação, elas têm um espaço livre para se movimentar. Com isso, elas tendem a preencher recipientes, então elas apresentam volume e forma variável, tudo bem? Que vai se adequando de acordo com o recipiente que ela é inserida. O volume também de um gás, ele é alterado a partir do momento que a gente altera a pressão e a temperatura do sistema. Então, toda vez que a gente mexer na temperatura e na pressão do sistema, a gente vai mexer no volume do sistema. Para a gente estudar essa matéria de gases, a gente vai ter que entender um pouquinho o que é gás perfeito. Então, para ser um gás perfeito, a gente vai considerar que esse gás ele tem que apresentar um volume próprio, ele tem que apresentar choques perfeitamente elásticos. O que seria choques perfeitamente elásticos? É quando a energia do sistema é conservada. Então, a energia que tinha inicialmente tem que ser igual à energia final. Tudo bem? E eles têm que se mover ao acaso. Então, eles não têm que andar numa única direção, eles têm que se mover ao acaso. Equação geral dos gases perfeitos. Então, quando a gente vai estudar gases, são 4 variáveis que são importantes. A pressão, o volume, a temperatura e o número de mols, que seria o número de partículas do sistema, tudo bem? Então, com essas 4 equações, a gente consegue chegar na equação de Clapeyron. Que equação é essa? Equação conhecida como PV igual a nRT. Então, seria pressão vezes volume é igual a número de mols vezes R. R é uma constante, tudo bem? É um valor fixo, vezes T de temperatura, tá? Então, vamos supor que a gente tem um gás inicial e um gás final. E com isso, a gente teve alteração. Se a gente altera o volume e a temperatura, a gente vai alterar o sistema, tudo bem? Então, a gente tem P1, V1, T1, onde P1 vezes V1 é igual a N1, R, T1, e a gente tem o final também, que seria P2, V2, T2. Então, P2 vezes V2 é igual a N2, R, T2, tudo bem? Então, com isso, a gente tem 2 equações da equação geral dos gases, a inicial e a final, onde R é uma constante e esse valor não muda. O valor de R ele muda de acordo com as unidades que você está usando no problema. Por exemplo, se você está usando a pressão em atm, o volume em litro e a temperatura em Kelvin, você usa o valor de 0,082. Se você está utilizando o volume em litro, a pressão em milímetros de mercúrio e a temperatura em Kelvin, você vai usar 62,36. Se você está usando o volume em litro, a pressão em quilopascal ou pascal e a temperatura em Kelvin, você vai usar o valor de 8,314. Então, você tem que se atentar a isso. Dependendo da unidade que está os seus valores, você vai usar uma constante com um valor específico, tudo bem? Então, essa equação de Clapeyron, na verdade, ela consiste na união de 3 leis, que são relacionadas ao volume, pressão e temperatura. Então, se a gente, por exemplo, for considerar um sistema que está fechado, um sistema onde a gente não tem alteração na quantidade de matéria, a gente pode falar que o número de mols inicial é igual ao número de mols final, porque a gente não está alterando a matéria que tem ali, tudo bem? Então, com isso, a gente vê que N1R é igual a N2R. Então, a gente consegue mudar essa equação. Então, a gente consegue falar que P1V1 dividido por T1 é igual a P2V2 dividido por T2. Ou, como a gente conhece, PVT Povotó, tá? Pressão inicial, volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final, volume final dividido por temperatura final. Tudo bem? Então, vamos para o exemplo 1. Um recipiente de 24,6 litros contém 1 mol de nitrogênio, exercendo a pressão de 1,5 atm. Nessas condições, a temperatura do gás na escala Kelvin é igual a... mas qual fórmula eu uso? PV igual a nRT ou PVT Povotó? Geralmente, você olha o exercício. Se o exercício te deu um número de mols, você já sabe que você tem que usar PV igual a nRT, tudo bem? A outra é quando o número de mols não tem variação. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai separar tudo que o exercício te deu. Então, R é uma constante, que vai valer 0,082. Por quê? Porque ele te deu a pressão em atm e o volume em litro, tudo bem?
o número de mols é igual a 1, o volume é igual a 24,6, a pressão é igual a 1,5, que ele quer o quê? Ele quer a temperatura. Agora é só você jogar na fórmula, PV é igual a nRT. Então, vai ficar 1,5 vezes 24,6 é igual a 1 vezes 0,082 vezes a temperatura que eu quero encontrar. 1,5 vezes 24,6 vai ser igual a 36,9. Isso vai ser igual a 1 vezes 0,082 vai dar 0,082T. Tudo bem? Então, lembrando que você sempre vai passar o que está acompanhando a incógnita dividindo. Então, a temperatura vai ser igual a 36,9 dividido por 0,082. Isso vai ser igual a 450 Kelvin, tá? Lembrando que a gente sempre tem que usar Kelvin nas fórmulas. Se tiver em Celsius, a gente tem que transformar. E se o exercício te pedir, por exemplo, em Celsius, era só você converter para Celsius, tudo bem? Você vai encontrar em Kelvin e vai converter para Celsius. Agora, nós vamos ver as transformações gasosas. Então, quando a gente vai ver essas transformações, a gente tem que considerar uma massa fixa e um sistema fechado, tudo bem? E com isso, cientistas eles conseguiram observar como é que se comportavam as três incógnitas, que seria temperatura, volume e pressão. Então, essas três variáveis, eles mantendo uma massa fixa e um sistema fechado, eles viram mais ou menos como é que elas se comportam. Então, a primeira lei é a lei de Boyle, que seria a transformação isotérmica. O que significa isotérmico? Isotérmico significa quando a gente mantém a temperatura do sistema constante, tudo bem? Então, em 1676, o Boyle ele estabeleceu a lei que trata da transformação gasosa realizada a uma temperatura constante. Então, o que você pode ver? Então, a gente tinha a temperatura, pressão e volume. Então, nesse caso, a temperatura ela foi mantida constante. O que acontece com a pressão e com o volume se a gente tem variação? O que a gente sabe? Que à medida que a gente aumenta a pressão de um sistema, o volume daquele sistema diminui. Então, por exemplo, olha essa figura aqui. No primeiro recipiente, a gente tinha um volume igual a 16 e uma pressão igual a 1. A partir do momento que a gente aumentou a pressão para 2, o volume caiu para 8, tudo bem? E se a gente aumentar a pressão de novo para 4, o volume vai cair. Então, isso é considerado inversamente proporcional. À medida em que a pressão aumenta, o volume do recipiente vai diminuir. Tudo bem? Então, repare no gráfico. O gráfico vai ser um gráfico de pressão por volume. Por quê? Porque a temperatura foi mantida constante. Tudo bem? Repare assim que é uma ordem crescente. Tudo bem? À medida que a pressão aumenta, o volume diminui. Por isso que esse gráfico é um gráfico decrescente. Então, qual seria a fórmula que a gente vai utilizar? A gente pode ver pela fórmula geral. É muito simples. A fórmula é PVT igual a PVT. Se a temperatura está constante, é só você tapar a temperatura da fórmula. Então, a fórmula ficaria PV igual a PV. Então, toda vez que você tem um sistema a uma temperatura constante, a fórmula que você vai usar para encontrar o que ele te pedir vai ser PV igual a PV. Tudo bem? A próxima lei é a lei de Charles-Gay-Lussac. Ele vai falar sobre transformações isobáricas. Transformação isobárica é quando a gente mantém a pressão do sistema constante, tá? Então, em 1802, ele realizou um estudo quantitativo e, por esse motivo, a lei ficou conhecida como Lei de Charles-Gay-Lussac. Então, o que ele fez? Vamos supor que a gente tem recipiente e esse recipiente, primeiro, ele está no gelo, tá? Então, significa que a temperatura dele está baixa. À medida que você for aumentando a temperatura do sistema, você vai ver que o balão vai começar a encher. Por quê? À medida que você aumenta a temperatura do sistema, você aumenta o grau de agitação das moléculas. Consequentemente, você aumenta o volume também. Tudo bem? Então, a temperatura e o volume, eles são diretamente proporcionais. À medida que você aumenta o volume do recipiente, você aumenta a temperatura, ou vice-versa. À medida que você aumenta a temperatura do sistema, você aumenta o volume do sistema também. Então, reparem nesses três recipientes que nós temos. Então, a pressão vai ser mantida constante. Então, à medida, por exemplo, que o volume está 4, a temperatura está 4. Se a gente diminuir, por exemplo, a temperatura, a gente diminui o volume também. Tudo bem? Então, repare no gráfico. Então, a gente tem um gráfico de volume por temperatura e um gráfico crescente. Por que crescente? Porque à medida que o volume aumenta, a temperatura também vai aumentar.
Então, como é que ficaria a fórmula? Do mesmo jeito que eu expliquei no outro caso, a gente tem PVT igual a PVT. Nesse caso, não é a pressão que está constante, então você tira a pressão da fórmula. Então, ficaria VT igual a VT. Então, toda vez que a gente for fazer um exercício onde tiver um sistema isobárico, que é pressão constante, a gente tira a pressão da fórmula e usa a fórmula V dividido por T é igual a V dividido por T, tudo bem? Lei também do Charles Gay-Lussac. Então, agora vai ser transformação isocórica ou isovolumétrica. É a mesma coisa do que você considerar o volume constante, tá? Então, a energia média das moléculas gasosas vai ser diretamente proporcional à temperatura. Então, quanto maior é a temperatura, maior a velocidade, tudo bem? Então, maior é o grau de agitação dessas moléculas. Então, se o volume é constante, quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta o grau, a velocidade dessas moléculas, consequentemente, a gente aumenta o choque entre elas. Quando a gente aumenta esse choque, a gente acaba aumentando o choque também contra a parede do recipiente em que ela está. Então, com isso, a gente tem um aumento da pressão. Então, a partir do momento em que a gente aumenta a temperatura do sistema, a gente aumenta a pressão do sistema também. Então, também é um caso que é diretamente proporcional. À medida que a gente aumenta a temperatura do sistema, a gente aumenta a pressão do sistema também. Então, olha os recipientes. Então, se a pressão é P, a temperatura vai ser T. Se a pressão é 2P, a temperatura vai ser 2T. Se a pressão é 4P, a temperatura também vai ser 4T. Tudo bem? Então, se você for olhar o gráfico de pressão por temperatura, também vai ser um gráfico de uma crescente. Por quê? Porque à medida que a pressão aumenta, a temperatura também vai aumentar. Ah, mas como é que a gente olha a fórmula? Do mesmo jeito dos outros dois. A gente tem a fórmula inicial, PVT igual a PVT. Não é o volume que está constante? Então, você vai tirar o volume da fórmula. Então, vai ficar P dividido por T igual a P dividido por T. Então, com isso, quando a gente for fazer exercícios que são considerados isovolumétricos, que seria o volume constante, a gente usa a fórmula P dividido por T, que é igual a P dividido por T. Exemplo 2. Um carro-tanque transportou o gás cloro para uma estação de tratamento de água. Sabe-se que o volume do tanque que continha no gás cloro era igual a 30 metros cúbicos, que a temperatura era mantida a 20 graus Celsius para a pressão ser igual a 2 atm, e que na estação de tratamento de água esse cloro foi transferido para um reservatório agora maior, de 50 metros cúbicos, mantido a 293 Kelvin. Ele quer saber qual a transformação sofrida pelo gás e qual a pressão final do processo. Então, lendo o exercício, o que a gente consegue entender? Primeiro ponto, ele fala que a temperatura era mantida a 20 graus Celsius. Então, se a temperatura era mantida naquele valor, significa que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, o processo é um processo isotérmico, tudo bem? Agora a gente vai anotar. Ele falou que antes o recipiente tinha um volume de 30 metros cúbicos, então o volume inicial é igual a 30 metros cúbicos, e a pressão inicial era igual a 2 atm. Só que ele falou que ele usou um novo recipiente a 50 metros cúbicos, então o volume final era igual a 50 metros cúbicos. E ele quer saber qual foi a pressão. Primeira coisa, vocês já sabem que a pressão vai ter que dar um valor menor do que tinha antes. Por quê? À medida que a gente aumenta o volume, a gente diminui a pressão. Tá? Então, qual fórmula a gente vai usar? A gente vai pegar PVT igual a PVT. Se a temperatura está constante, é só a gente tirar a temperatura da fórmula. Então, vai ficar P1V1 é igual a P2V2. Então, 30 vezes 2 é igual a 50 vezes P2. Se a gente fizer essa conta, a gente vai achar que a pressão final foi igual a 1,2 atm. Então, qual seria a resposta? Primeiro, o processo é isotérmico e a pressão final foi igual a 1,2 atm. Exemplo 3. Transformações gasosas são fenômenos importantes na produção de diversas substâncias, no funcionamento de motores e até na geração de energia. Para usufruir de forma satisfatória delas, é preciso analisar corretamente os gráficos representativos dessas transformações. O gráfico abaixo representa um processo cíclico a que é submetido um gás ideal. Nele, o eixo das abscissas corresponde à temperatura em Kelvin e o eixo das ordenadas ao volume em litros. A opção em que aparece a correspondência das etapas numeradas e com suas respectivas denominações o que ele quer saber? Ele quer saber do 1 para o 2 se é um processo isotérmico, isobárico ou isovolumétrico, do 2 para o 3 também, do 3 para o 1 também. Então, a gente vai analisar o gráfico. Primeira coisa que a gente tem que saber, o gráfico é de volume por temperatura, tudo bem?
Então, a gente já sabe que do 1 para o 3 tem que ser pressão constante, porque é o que o gráfico não corresponde. Esse gráfico só corresponde a volume e temperatura. Por exemplo, se esse gráfico correspondesse a pressão e volume, aquele 1 para o 3 seria temperatura constante, tudo bem? Se esse gráfico correspondesse de pressão e temperatura, do 1 para o 3 seria volume constante, e assim por diante. Então, geralmente esse que não está numa reta, está inclinado no gráfico, tudo bem, está na crescente, é justamente aquele em que não está aparecendo os valores no gráfico, que nesse caso seria pressão constante. E a análise dos outros, como é que a gente faz? Vamos analisar do 1 para o 2. Se você for reparar, do 1 para o 2, se você pegar essa linha do 1 para o 2 azul e você for bater no eixo X, no eixo Y, você vai ver que vai pegar em apenas um valor, tudo bem? Então, se você pega do 1 para o 2 e bate, e pega essa linha e aumenta ela até bater no eixo Y, você vai ver que ela vai atingir apenas um local nesse eixo. Significa o quê? Que ela tem apenas um valor de volume. Então, significa que naquele processo ali, o volume está constante, tem apenas um valor. Se você fizer a mesma coisa do 2 para o 3, só que agora em vez de bater no Y, você bater no X, você vai ver que vai atingir apenas um valor no eixo X. O que significa isso? Significa que a temperatura está constante, tudo bem? E do 3 para o 1, a gente já viu que é pressão constante, que é geralmente o que sobra, tá? Então, quando bate em apenas um valor, significa que aquele valor é o valor que está constante. Por quê? Porque se você fosse analisar, por exemplo, do 1 para o 2, no eixo X, você ia ver que ia bater em dois valores diferentes, tanto do 1 quanto para o 2, tudo bem? Se você fosse olhar do 2 para o 3 no eixo Y, você ia ver também que ia pegar dois valores. Então, não poderia ser volume constante ali. A mesma coisa do 1 para o 2. Se você pegasse ali, ia bater em dois valores. Então, não poderia ser temperatura constante, tudo bem? Ou não? Então, com isso, a gente subentende que do 1 para o 2 a gente tem um volume constante, então é um isovolumétrico. Do 2 para o 3 a gente tem uma temperatura constante, então isotérmico. E do 3 para o 1 a gente tem uma pressão constante, então é isobárico. Consequentemente, a resposta seria a letra C. Exemplo 4. Uma amostra de N mols de gás ideal sofre transformação A e B isovolumétrica, B e C isobárica e C e D isotérmica, conforme a representação no diagrama de pressão por volume mostrados a seguir. Sabendo-se que a temperatura do gás no estado A é igual a 27 graus, pode-se afirmar que a temperatura deles em graus Celsius no estado D é. Então, a gente vai ter que calcular a temperatura no estado B e a temperatura no estado C para a gente conseguir saber a temperatura no estado D, tá? Então, a primeira coisa, esse gráfico é um gráfico de pressão por volume. Então, a gente vai ter que analisar cada ponto desse e ver onde o volume está constante, onde a pressão está constante, onde a temperatura está constante. Nesse caso, ele já até te falou do exercício, que A e B é um processo isovolumétrico, que seria volume constante. Por quê? Repara só, A e B, se você for olhar o eixo X, ele vai estar batendo em apenas um ponto, que seria o valor 4. Então, o que significa isso? Que o volume está constante. Se você for analisar essa reta A e B no eixo Y, você vai ver que vai bater em dois pontos, no 2 e no 4, tudo bem? Então, não é mais uma constante. A mesma coisa a gente pode olhar do B para o C. No B para o C, se você for reparar, ele vai bater no eixo Y a um valor só, que seria 4. E no eixo X, ele vai bater dois valores, que seria 4 e 8, por exemplo, tá? Por isso que é um processo isobárico, a pressão constante. E o C para o D seria uma temperatura constante. Ah, como é que eu sei que a temperatura é constante? Geralmente, os que estão ou retos, inclinados no gráfico, ou curvados, sempre são o que não está falando. Por exemplo, aqui não é pressão por volume, então o que sobrou foi temperatura. Então, do C para o D seria temperatura, tudo bem? Então, a gente vai dividir esse exercício em três partes. A primeira parte é fazer o cálculo da temperatura de B. Mas para fazer o cálculo da temperatura de B, o que eu vou usar? Eu vou usar a temperatura de A. Tudo bem? Porque de A ele deu. Então, ele falou ali que é 27 graus Celsius. Eu vou passar para Kelvin, tudo bem? Então, 27 graus Celsius equivale a 300 kelvins. O volume em A é igual a 4 litros e a pressão em A é igual a 2 atm. Tirei a informação do gráfico, tá vendo?
Agora a gente tem que pegar o de B. A temperatura de B é o que eu quero calcular, o volume de B é igual a 4 e a pressão de B é igual a 4 também. Reparem só, o volume não está com o mesmo valor, então significa que esse processo é isovolumétrico. Então a gente vai usar a fórmula pressão de A dividido por temperatura de A vai ser igual a pressão de B dividido pela temperatura de B. Então vai ficar 2 dividido por 300 é igual a 4 dividido por TB. Então, com isso, é só você multiplicar cruzado. Vai ficar 300 vezes 4, que é igual a 2 TB. Então, TB vai ser igual a 300 vezes 4 dividido por 2. Isso vai dar 600 Kelvin. Então, com isso, a gente achou que a temperatura no B seria 600 Kelvin. Ok, mas agora a gente tem que encontrar a temperatura no C. Como a gente faz? A gente vai usar o B para achar o C, tudo bem? Então, a temperatura de B é 600 Kelvin, a pressão de B é igual a 4 e o volume de B é igual a 4. A temperatura de C eu não sei, a pressão de B é 4 ainda, porque está constante, e o volume de C é igual a 8 litros, tudo bem? Como esse processo é um processo isobárico a temperatura constante, a gente vai usar a fórmula volume de B dividido pela temperatura de B é igual ao volume de C dividido pela temperatura de C. Então, 4 dividido por 600 é igual a 8 dividido por TC. Agora, é multiplicar cruzado. 600 vezes 8 é igual a 4 vezes TC. Então, TC vai ser igual a 600 vezes 8 dividido por 4. Isso vai ser igual a 1.200 Kelvin. Então, a temperatura no C é igual a 1.200 Kelvin. Agora, a gente vai para a parte final, tá? Ele falou que do C para o D uma temperatura é um processo isotérmico. O que significa ser isotérmico? Ter a temperatura constante. Se a temperatura é constante, significa que a temperatura de C tem o mesmo valor da temperatura de D. Então, se em C o valor da temperatura era 1.200, em D o valor da temperatura vai ser 1.200 também. Tudo bem até aqui? Beleza, só que ele pediu em Kelvin, em Celsius a resposta. Então, é só você tirar 273. Então, 1.200 menos 273 vai ser igual a 927 graus Celsius. Então, a temperatura em D é igual a 927 graus Celsius. Agora, vamos aos exercícios. Módulo 7, volume 2, página 316, questão 2. Em um dia muito frio, uma pessoa inalou 450 ml de ar a 760 milímetros de mercúrio e menos 3 graus Celsius. Qual o volume em mililitros ocupados por essa massa de ar nos pulmões a 37 graus Celsius, 762 milímetros de mercúrio? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar o volume para litro e a temperatura para Kelvin. Então, para passar a temperatura para Kelvin, é só somar 273. Então, menos 3 mais 273 igual a 270 Kelvin. 37 mais 273 vai ser igual a 310 Kelvin. E de ml para litro, é só fazer 1 litro tem 1.000 ml. 450 ml é só dividir por 1.000. Então, daria 0,45 litros. Agora é só a gente usar o PVT Povató. Então, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial é igual a pressão final, volume final, temperatura final. 760 vezes 0,45 dividido por 270 vai ser igual a 762 vezes volume final dividido por 310. Agora a gente resolve a conta e multiplica cruzado. Realizando a conta, a gente vai encontrar um volume igual a 0,515 litros ou 515 ml. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida, é só falar comigo pela aula online.